Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16, diz a palavra de Deus: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Até aqui. Uma das principais dificuldades que a igreja cristã enfrentou nos seus primórdios, e uma das maiores oposições, foi o legalismo, foi o judaísmo. Tanto isso é verdade que Jesus foi morto por intermédio da perseguição dos judeus. Porque Jesus trazia uma doutrina que constantemente os fariseus, os religiosos, tinham como uma doutrina que se opunha à doutrina de Moisés. Quando na realidade Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo 17, ele diz que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei. Ele não veio por fim à lei, ele não veio passar por cima da lei, ele não veio aniquilar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, na visão daqueles homens, a doutrina de Jesus se opunha à doutrina de Moisés. No entanto, Jesus veio dar o cumprimento, veio dar o sentido real e verdadeiro à doutrina de Moisés. Por causa disso, eles se opunham a Jesus. E mesmo após a morte de Jesus, eles continuaram se opondo à doutrina de Jesus. Você percebe que foi por causa da perseguição deles que a igreja teve que se espalhar. Foram eles que mataram Estevão. Foram eles que inúmeras vezes perseguiram Paulo. E que Paulo teve muitas vezes que fugir deles para que não fosse morto também. Então, a perseguição legalista sempre foi um problema para a igreja cristã nos seus primórdios. E não obstante nós estarmos 2000 anos de distância dos relatos aqui narrados, nós percebemos que o legalismo ele continua perseguindo a igreja. O legalismo ele continua assediando a igreja. O legalismo ele continua presente, arraigado no coração de muitas pessoas. E vez ou outra, grupos se levantam, levantando a bandeira do legalismo, levantando a bandeira de uma religião arcaica, de uma religião ultrapassada, obsoleta, de uma religião que ficou no passado e querem impor para o cristianismo regras que foram ou fizeram parte do judaísmo, que de fato passou. De fato, não é mais o povo, não é mais a religião, não é mais a regra, não é mais a lei que agrada a Deus. Jesus estava nesse momento lidando com essa realidade. O texto que nós lemos diz que alguns discípulos de João chegaram para Jesus e disseram: por que que nós jejuamos? Por que que os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Por que que nós jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Você percebe que os discípulos de João, que àquela altura do campeonato já deveriam ser discípulos de Jesus também, João não fez necessariamente discípulos para si. João veio para anunciar a vinda de Cristo. João apontou para Jesus. Mas insistentemente e teimosamente, muitos homens continuaram, mesmo após a morte de João, seguindo João. E nos dias atuais, ainda existe em Israel um grupo que segue João. 2000 anos depois, ainda existe um grupo que segue João. E esses homens, que eram discípulos de João, chegam para Jesus, acusando os discípulos de Jesus. Porque eles observam que os discípulos de Jesus não fazem aquilo que eles fazem. É curioso perceber esse contraste na opinião desses homens com a opinião da sociedade atual. Porque quando a sociedade atual olha para um cristão,
Essa sociedade exige do cristão um comportamento diferente, uma postura diferente. O cristão, muitas vezes, em meio à sociedade, não pode sequer fazer coisas que são naturais a qualquer pessoa, porque geralmente eles são apontados. Você não pode fazer isso porque você é cristão, você é crente. Você não pode dizer isso porque você é cristão, você é crente. Você não pode ir a tal lugar porque você é cristão, porque você é crente. Então percebe-se hoje que a sociedade exige, requer do cristão um padrão de vida diferente do padrão de vida das demais pessoas. O que de fato, de verdade, tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Não uma diferença tão abrupta assim, tão radical assim. Não obstante sermos cristãos, somos seres humanos. Temos as mesmas necessidades que as demais pessoas têm. Então nem tudo o que há no mundo é proibido para nós. Nem tudo que se faz no mundo não nos é permitido fazer. Então é necessário que se busque um equilíbrio, mas de fato o cristão precisa verdadeiramente ter uma vida diferente. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que os discípulos de João queriam que os discípulos de Jesus fossem iguais a eles. E Jesus, ao chamar os seus discípulos, Jesus começa a lhes ensinar algo novo, algo diferente. Então, em nome de Jesus, de fato e de verdade, tenha isso em mente. Jesus te chamou para ser uma nova pessoa. Você é diferente de todas as outras pessoas. Você é diferente de todos os grupos que você possa imaginar. Então assuma a sua identidade com Cristo. Se o mundo hoje exige de nós uma diferença, nós não podemos negar que existe uma grande parcela da igreja que busca se assemelhar ao mundo. Não pode ser mentira na nossa boca quando constatamos que de fato grande parte do cristianismo hoje está mundanizado. Muitos cristãos hoje não têm mais a Cristo como modelo, não querem mais imitar a Cristo, não querem mais trilhar os passos de Cristo. Pelo contrário, eles querem imitar o padrão do mundo, eles querem imitar a moda, eles querem imitar o comportamento, eles querem imitar o linguajar, eles querem ser parecidos com o mundo. Eles se tornaram amigos do mundo. E a Bíblia Sagrada diz na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem constitui-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, quando esses homens exigem uma postura semelhante a eles, vinda dos discípulos de Jesus, é necessário que os discípulos de Jesus compreendam. Os discípulos de Jesus foram chamados para ter uma nova identidade. Vocês não são iguais a qualquer outro grupo que você possa imaginar, a qualquer outro grupo que você possa conhecer. Por mais semelhantes a nós que sejam, por mais corretos que sejam, por mais dignos que sejam, por mais honestos que sejam, por mais radicais que sejam, por mais ascéticos que sejam, nós fomos chamados para ser diferentes. Então assumamos a nossa nova identidade. Entenda que você tem um novo nome, entenda que você tem uma nova identidade. Você não deve, de fato e de verdade, viver como os demais. Quando eles acusam os discípulos de Jesus de não jejuarem como eles e os fariseus jejuavam, observe que eles e os fariseus eram semelhantes, faziam a mesma coisa. Os discípulos de Jesus não. Quando eles acusam os discípulos de Jesus, Jesus diz: espera aí, vem cá. Será que aqueles que são convidados para um casamento, eles vão jejuar enquanto estão na presença do noivo? O que Jesus está dizendo é o seguinte: será que alguém que foi convidado para um casamento, está diante de um banquete, de uma festa, especialmente o casamento judaico que durava 7 dias, está diante de um banquete, de uma festa, mesas abastadas, o camarada está lá e vai ficar olhando para as mesas? Vai ficar só olhando?
Vai jejuar, vai ficar com fome? Não vai participar? Jesus diz, não, se eles estão na presença do noivo, eles precisam de fato comer. O jejum representa a escassez de alimento. E nós precisamos compreender que nós temos que nos libertar dessa mentalidade de escassez. Liberte-se dessa mentalidade de escassez. E venha se banquetear no banquete que a sua presença nos proporciona. Venha se banquetear na abundância que há na sua presença. O noivo está presente. Se o noivo está presente, há festa, há alegria e há comida. E é necessário que se participe desse banquete. É o que Jesus está dizendo. Então nós não precisamos escolher uma vida de escassez. Com isso eu não estou dizendo que a igreja, o cristão não deve jejuar. O que Jesus está ensinando é que o jejum, ele deve sim fazer parte da vida do cristão, com propósitos específicos e não como legalismo, não como costume. Há pessoas que jejuam porque a igreja impõe, porque a igreja institui, porque faz parte da religião. Jesus diz, haverá um dia em que o noivo não estará mais com eles, e quando o noivo não estiver mais com eles, eles então jejuarão. O que Jesus está dizendo é que isso deve ser feito com um propósito, isso deve ser feito de livre e espontânea vontade. Não deve ser algo imposto por ninguém, mas deve ser uma escolha, uma decisão pessoal. O maior jejum que nós devemos participar é o jejum dos prazeres, não necessariamente o jejum de alimento, embora o jejum de alimento seja e deva ser uma verdade, uma realidade nas nossas vidas. O que Jesus está falando é que existe algo maior, existe algo superior, existe uma verdade maior por trás que aquelas pessoas não compreendiam. E por que não compreendiam? Não compreendiam porque não eram espirituais. Então há coisas que são ensinadas, há coisas que acontecem, que geralmente muitas pessoas não compreendem. E não compreendem por quê? Porque são naturais. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural só entende das coisas naturais. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. A pergunta que eu faço é: o noivo continua presente na sua vida? O noivo está em sua vida? O noivo está em sua casa? O noivo é uma realidade para você? Se o noivo é uma realidade para você, então se liberte desse período de escassez, se liberte dessa mentalidade de escassez e banqueteie-se na abundância que a sua presença proporciona. O jejum fala de sofrimento, fala de aflição. E ele está dizendo: você não precisa viver sofrendo e aflito, angustiado. Banqueteie-se na abundância. É a abundância que há na sua presença, que a sua presença nos concede, que a sua presença nos proporciona, que a sua presença nos oferece. Quando eu olho para esses homens acusando os discípulos de Jesus, eu percebo que eles escolheram outro caminho. Eles estão trilhando um outro caminho. Eles escolheram para si uma outra verdade. Verdade que não é a verdade da palavra de Deus. Uma verdade relativa. Eles escolheram uma meia verdade e desprezaram a verdade plena, a verdade da palavra de Deus. Por causa disso, eles escolheram uma realidade de tristeza e de sofrimento. Essa foi a escolha deles. E por que eles fizeram essa escolha? Tristeza, sofrimento e limitações. Porque eles não entenderam ainda o convite de Jesus. Porque eles não compreenderam qual é o convite de Jesus. O convite de Jesus é para que nós venhamos participar das bodas do Cordeiro, para que nós venhamos participar do banquete, para que nós venhamos participar da festa do casamento. Então escolhe uma vida de tristeza, sofrimento,
angústia, escassez, limitações, aquele que ainda não compreendeu e aquele que não atendeu ao convite de Jesus. Jesus é o noivo e João havia dito para os seus discípulos: eu já lhes disse que eu não sou o noivo, mas vim à frente do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo apenas se alegra com o noivo. E eu digo a vocês que essa alegria já se cumpriu em mim. Você vê essa verdade no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 27. Então João já havia avisado para os seus discípulos que Jesus era o noivo, e o noivo convida para a festa de casamento. Por isso ele recebe esse nome, noivo, porque ele direciona a sua noiva, a igreja, para a festa de casamento. Se ele nos direciona para a festa de casamento, ele está nos chamando para um banquete. E é isso que ele tem prometido na sua palavra, que nós participaremos de um banquete. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a promessa. E essa escolha tem que ser feita por nós hoje, imediatamente, constantemente, dia após dia. Nós não precisamos escolher a vida de tristeza, limitações e sofrimento, porque o convite que ele nos faz é para recebermos dele vida, e vida abundante. João 10:10. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa é a promessa dele para cada um de nós. E se nós não compreendermos o seu convite, o seu chamamento para as nossas vidas, nós vamos continuar vivendo uma vida de escassez e sofrimento. Nada de fato vai mudar na nossa vida. Então, diante daquelas pessoas que estão apontando para os seus discípulos, estão condenando os seus discípulos, estão julgando os seus discípulos, Jesus, ele coloca diante daquelas pessoas uma transição religiosa. Jesus está falando em uma linguagem figurada, em uma linguagem parabólica, de uma transição religiosa. Jesus usa dois exemplos: de um remendo novo em uma veste velha, e de vinho novo sendo colocado dentro de odres velhos, para demonstrar a incompatibilidade que há entre o que é antigo, ultrapassado, arcaico, retrógrado, e aquilo que é novo, aquilo que ele vem anunciar. Então a proposta de Jesus aqui é mostrar para aquelas pessoas, é revelar para aquelas pessoas que está acontecendo uma transição religiosa. E se está acontecendo uma transição religiosa, está acontecendo uma transformação. Mas não está acontecendo uma transformação apenas religiosa. Não são apenas regras que estão mudando. Está acontecendo uma transformação de vida. E na nossa vida, a nossa vida só é transformada quando regras são transformadas, quando a mentalidade é transformada, quando ideias são transformadas, quando ideais são transformados. Então o que Jesus está falando é muito mais profundo do que uma transição religiosa, uma transição de um sistema religioso para outro sistema religioso. O que Jesus está dizendo para nós é que não adianta uma pessoa que é adepta de uma outra religião transferir-se para a nossa religião. Não é essa a proposta de Jesus. O que Jesus está dizendo não é que um espírita tem que deixar de ser espírita para passar a ser evangélico. Não. Isso não vai transformar a vida do espírita. O que Jesus está dizendo não é que um testemunha de Jeová tem que deixar de ser testemunha de Jeová e passar a ser evangélico. Não é isso que vai transformar a vida dele. O que Jesus está dizendo é que a mentalidade tem que mudar, a vida tem que ser transformada. Não são apenas as regras, as leis, as diretrizes têm que ser mudadas. A mente tem que ser transformada. Porque se alguém abandonar uma religião para seguir outra religião, ele continua sendo o mesmo religioso. Não mudou absolutamente nada. O que mudou foram as regras.
mas ele continua seguindo regras, ele continua crendo em regras, ele continua dependendo de regras. E a proposta do Evangelho, a proposta do cristianismo, não é necessariamente para vivermos na dependência de regras, esperando, ansiando que essas regras vão, de alguma forma, contribuir para que a nossa conta com Deus seja zerada. Não, não é isso, não é assim que funciona. Nós somos salvos pela graça. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que nós não devemos mais nos submetermos a um jugo pesado que já fez parte da nossa vida. Então não obedeçam mais a regras como: não pegue nisso, não toques naquilo, não manuseis aquilo, porque não é isso, não é assim que funciona. Então compreenda, transformar o sistema religioso, mudar de religião, não vai resolver nada. O que muda, o que transforma, é uma assimilação da mensagem de Jesus. O que muda, o que transforma, o que resolve, é passarmos a ser imitadores de Cristo, é passarmos a ser réplicas de Cristo aqui na terra. Então Jesus está dizendo, algumas coisas precisam ser mudadas. Aquela lei antiga, ela teve o seu propósito, ela teve o seu papel. Da mesma forma que o nosso passado teve um propósito, teve um papel. O propósito do nosso passado foi nos mostrar que o padrão de vida que nós levávamos não era o ideal para nós, não era o melhor para nós. O padrão de vida que nós levávamos nos afastava, nos separava de Deus, nos distanciava da presença de Deus, nos distanciava da graça de Deus. O padrão de vida que nós levávamos nos mostrou o quão nós somos falhos, o quão nós somos inclinados ao pecado, o quão nós somos inclinados à queda, e nos mostrou aquilo que nós não devemos fazer. Da mesma forma que a lei teve esse propósito, de apontar ao homem as suas falhas, apontar ao homem as suas limitações, e mostrar para o homem a sua incapacidade, mostrar para o homem que se ele depender de si mesmo para ser salvo, ele nunca será. Se o homem depender da sua obediência, da sua fidelidade para ser salvo, ele nunca será. Então a mudança não é de sistema religioso, a mudança é de vida. Precisa ser a nossa vida a ser transformada, precisa ser a nossa vida a ser de fato guiada pelo padrão estabelecido, e não apenas estabelecido, mas vivido, exemplificado, manifesto pelo próprio Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é a regra, e a sua conduta foi e sempre será a conduta ideal que agradou e que sempre vai agradar a Deus. Então entenda, Jesus está falando que necessário é que haja uma transformação, e nós precisamos desfrutar dessa transformação. Aí ele diz: não se pega um pano novo e remenda-se uma veste velha, porque a veste velha não suportará o remendo novo. Essa veste se rasgará ainda mais, e a rotura, ou seja, o rasgo, será ainda maior. Então o que Jesus está dizendo? Você tem na sua veste antiga um pequeno furo, você naturalmente vai colocar um remendo maior do que aquele furo. Só que aquela veste velha não suportará o tecido novo. Por quê? Porque o tecido novo, ele é flexível. O tecido novo, quando, por exemplo, quando você lava, ele tem uma tendência a encolher. Então, quando aquela veste fosse lavada, aquele tecido novo iria encolher. E a roupa velha não encolheria mais, porque ela já era velha, já havia sido lavada muitas vezes. Então ela não tinha mais elasticidade, não tinha mais flexibilidade. Então Jesus está dizendo que onde foi ponteado aquele pano novo, ali a roupa iria se rasgar, e o buraco, o rasgo,
seria ainda maior. Ou seja, você estava tentando resolver um problema, quando na realidade você tomaria a decisão errada e tornaria o problema ainda maior, tornaria o problema infinitamente superior. Você estava tentando esconder as suas vergonhas, mas as suas vergonhas se tornariam ainda mais notórias, ainda mais visíveis. Com isso, Jesus nos ensina algo muito importante: que nós não receberemos de Deus coisas novas se nós não tivermos estrutura para tal. Se nós não tivermos estrutura para recebermos coisas novas de Deus, nós não receberemos. Há coisas que Deus até quer dispensar sobre a nossa vida, Deus até quer derramar sobre a nossa vida, mas nós não temos estrutura suficiente para suportar. Se você não se prepara para receber algo novo de Deus, você não receberá. Quantos de nós muitas vezes queremos ser mais úteis nas mãos de Deus? Nós queremos ser mais úteis ao serviço de Deus. No entanto, não nos preparamos para isso. E por não nos prepararmos para isso, Deus não nos concede. Porque Deus sabe que se nos conceder, o problema será maior. A nossa estrutura não está pronta para receber algo maior. Isso serve para a sua vida secular também. Você não receberá coisas grandes, você não receberá coisas importantes, se você não tiver estrutura para isso, se você não se preparar para isso. Se você continuar com a mesma estrutura que você tem hoje, a única coisa que você suportará é a mesma coisa que você já tem hoje. Prepare-se, capacite-se e estruture-se para coisas maiores, e assim coisas maiores virão para a sua vida. Do contrário, nada, absolutamente nada de grande ou de extraordinário virá sobre a sua vida, e a sua vida permanecerá na mesmice, a sua vida permanecerá na mediocridade, na média, não vai avançar para lugar nenhum. Por quê? Porque você não se preparou, você não se estruturou para isso. O que Jesus está dizendo para nós é que Ele quer fazer algo novo, algo poderoso. Entenda, Jesus não remenda nada na vida de ninguém, Jesus faz novo. Jesus não faz remendo na vida de ninguém. Ah, mas eu vim para a igreja só para consertar algumas coisas. Se Jesus tapear aqui, está bom demais. Jesus colocar a mão aqui, resolver essa situação aqui, está bom demais, está de bom tamanho. Não, Jesus não remenda nada, Jesus faz novo. Se Jesus remendar, talvez o resultado será infinitamente pior na sua vida. Então Jesus prefere pegar você e fazer de você e fazer em você algo novo. Fazer de você uma nova pessoa, fazer da sua vida uma nova história, em nome de Jesus. Que de fato Ele faça em você algo novo, uma nova pessoa. Ele te dê uma nova realidade, em nome de Jesus. Com isso, Jesus também está ensinando para os seus discípulos que a sua experiência passada de fato ficou no passado. Ele está ensinando para os seus discípulos que de fato eles agora têm um novo caminho, eles agora têm uma nova realidade. Então, em nome de Jesus, não mescle a sua vida nova, atual, com o passado, que deve ser esquecido e que deve ficar no passado. Quantas vezes nós estamos namorando com o passado, estamos querendo revisitar o passado, estamos querendo reviver experiências do passado, estamos querendo desfrutar de coisas do passado que devem ficar no passado, que devem ser esquecidos, que devem deixar de ser uma realidade na nossa vida, porque de fato Ele já nos chamou para uma vida nova, Ele já nos concedeu essa vida nova. Então, em nome de Jesus, deixe o passado no passado. Enquanto você não abandonar o passado, enquanto você não se divorciar do passado,
O passado sempre será um presente para você, sempre será uma realidade na sua vida. E se o passado é uma realidade na sua vida, então que tipo de novidade de vida você vive? Que tipo de experiências novas você tem? Que tipo de vida nova você adquiriu dele? Você recebeu dele? O passado já cumpriu o seu papel na sua vida. Já te ensinou o que tinha que te ensinar. E o passado já te levou para muitos caminhos que você não queria ir, que você não gostaria de ir, mas você teve que ir. Agora, Jesus quer que você viva uma nova realidade, uma vida nova, um futuro novo, para que você possa começar a se direcionar para lugares que você sempre quis ir, mas nunca teve como ir. Você nunca achou possível ir. Jesus está dizendo, comece a viver uma vida nova, que você chegará nesses lugares. Eu falo no sentido espiritual, você está se encaminhando para um lugar que na nossa mentalidade sempre foi muito difícil de chegar lá, que exigia muito de nós, e hoje nós compreendemos que não exige absolutamente nada de nós, porque o preço foi pago por Ele, não por nós. A única coisa que nós temos que fazer é assimilar a sua conduta na nossa vida, seguirmos os seus passos, porque Ele é o caminho, Ele é quem mostra o caminho. Então nós só seguimos os seus passos para chegarmos nesse lugar e para podermos desfrutar disso que nós sempre desejamos, mas que sempre foi impossível para nós. Isso também é uma realidade na nossa vida secular. Quando começamos a ter novas atitudes, quando começamos a ter disciplina com relação às nossas escolhas, com relação aos nossos planos, aos nossos projetos, da mesma sorte, nós estamos nos encaminhando e trilhando o caminho que nos levará a desfrutar de coisas que nós sempre sonhamos e nunca conseguimos. Há coisas que nós achamos impossível, mas quando começamos a viver esta vida nova, uma nova mentalidade, nós percebemos que sim, é perfeitamente possível. Sim, dá para chegar lá. Sim, dá para comer o melhor da terra. Não está escrito na palavra de Deus? Então dá sim. Mas para que nós possamos viver essa vida nova, é necessário que haja em nós uma disposição para mudar a nossa mente, mudar as nossas opiniões, mudar os nossos conceitos. É necessário mudar a nossa mentalidade. Se nós queremos desfrutar do vinho novo de Deus nas nossas vidas, é necessário mudar as nossas opiniões, os nossos conceitos e a nossa mentalidade. Com uma mente antiquada, você não vai conseguir assimilar a verdade exposta, imposta ou oferecida por Jesus a você. Então a realidade de muitas pessoas é que a pessoa quer seguir Jesus, mas com a mesma mentalidade antiga. Não vai conseguir, não vai dar certo. As suas opiniões têm que mudar, os seus ideais têm que mudar, os seus valores têm que mudar. Se isso não muda, é como se você vivesse um cabo de guerra. Você quer ir para um lugar, um determinado lugar, mas os seus conceitos te levam para outro. Existe essa briga, essa luta interna entre a realidade que você sabe que é necessário mudar para viver algo novo, e a mente que teima em seguir conceitos antigos. Mude a sua mentalidade, abandone muitas crenças, abandone muitos princípios, abandone muitos valores, abandone mentalidade de pessoas que colocaram coisas na sua cabeça, que formaram a sua mentalidade. Abandone, resete a sua mente, para que o seu HD comece a ser preenchido com informações novas, com valores novos, uma mentalidade nova, gostando das mesmas coisas, apreciando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Você não viverá o novo de Deus, você não desfrutará do vinho novo de Deus. Então é necessário que haja em você disposição para mudar. Todas as vezes que você se flagrar
namorando o passado, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, é necessário que você, ao se flagrar dessa forma, você se conscientize de que você está equivocado, se conscientize que isso precisa ser mudado, que isso precisa ser transformado. Quando você se conscientiza, quando você consegue compreender o que a mensagem está dizendo para você, você já deu o primeiro passo, e talvez o passo mais importante para a sua mudança. Mas se você está ouvindo que é necessário se divorciar de uma mentalidade antiga, de opiniões antigas, de uma forma de pensar antiga, mas você não se dispõe a lutar para isso, infelizmente nada mudará. Infelizmente, você continuará exatamente da mesma forma, do mesmo jeito. E você não desfrutará do vinho novo. É necessário que haja essa mudança no recipiente. Sabe por quê? Porque o vinho novo é forte. O vinho novo é ativo. O vinho novo tem características de expansão. Por que que não se pode colocar vinho novo em odres velhos? O que é um odre? Um odre era um recipiente feito para guardar líquidos, especialmente vinho, mas não apenas vinho. Azeite também era guardado e outros tipos de líquidos eram guardados em odres. E como é que se fazia odre? O odre era feito da pele do animal, geralmente pele de cabra. Então o camarada, ao matar a cabra, ele cortava a parte da perna da cabra, tirava o couro da perna da cabra, aproveitando a parte mais fina, que é a parte que desce para o pé, ele fazia ali o gargalo do odre. Ele costurava no lugar que ele cortou, ele fazia uma costura e fechava como sendo de fato um recipiente. A costura ficava por dentro. Então quando ele costurava, aquele recipiente era utilizado de fato para guardar líquidos. E quando você colocava vinho em um odre, quando você pegava um odre novo, o couro do animal era flexível. Então era necessário que se colocasse vinho novo em odres novos. Porque quando você colocava o vinho, e entenda vinho como um suco, o sumo da uva, quando você colocava naquele recipiente, aquele líquido, o sumo da uva, ele começava a fermentar. Quando ele começa a fermentar, ele começa a liberar gases. E os gases vão expandindo aquele líquido. Aquele líquido vai fermentando. Então quando o odre é novo, então o odre se expande junto com o líquido. Ou seja, o odre vai se expandindo à medida que o suco de uva, o vinho, vai se expandindo também, e está tudo certo. Ou seja, o vinho novo, ele é forte, ele é ativo, ele está em movimento, e ele tem características de expansão, ele está se expandindo. Da mesma sorte, na nossa vida, nós precisamos receber de Deus esse vinho novo, forte. Se nós recebemos um vinho forte, é porque nós, como recipientes, também precisamos ser fortes. Se esse vinho novo que nós recebemos, ele tem características de expansão, nós precisamos estar prontos para nos expandir. Ou seja, Ele não nos chamou para continuarmos como nós éramos. Ele nos chamou para expandirmos, para crescermos. Ninguém foi chamado para permanecer do mesmo jeito, mas fomos chamados para crescer, para nos expandir. O vinho novo na nossa vida é ativo, ele está em movimento. O reino de Deus é vivo. O reino de Deus não está morto, ele está vivo. Se ele está vivo, ele está em ação, ele está se movendo. Logo, se nós recebemos o reino de Deus dentro de nós, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro do vosso coração, então nós estamos ativos também, nós estamos em evolução, nós estamos em crescimento, nós estamos em movimento. Se nós estamos parados, então essa não é uma característica do vinho novo, essa não é uma característica do reino de Deus nas nossas vidas. Compreenda
através dessa analogia que Jesus faz, através dessa parábola que Jesus conta, pegue essa parábola e compare com a sua vida, e você compreenderá até que ponto você tem sido um odre novo e até que ponto você tem sido um odre velho, ultrapassado. A mensagem que você está recebendo é uma mensagem de vinho novo. E se você é um odre novo, você está se expandindo com ela, você está crescendo com ela, você está em expansão com ela. Se você é um odre velho, o odre velho perdeu a elasticidade. O odre velho não se expande mais. Já se expandiu o suficiente, ou tudo que tinha para se expandir. Quando o vinho novo é colocado em odres velhos, o vinho novo vai se expandir, mas o odre velho não vai mais se expandir. E o que é que vai acontecer com ele? Ele vai rasgar, ele vai estourar. Se você é um odre novo, você cresce com essa mensagem. Se você é um odre velho, você é destruído por essa mensagem. A mensagem do reino de Deus tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de destruir vidas. Então entenda, Deus não pode te dar algo novo se você não estiver preparado para receber. Sabe por que Deus não te dá algo novo sem que você tenha estrutura para receber? Porque se Deus coloca vinho novo em odres velhos, Deus perderá o odre e o vinho. O odre se rasgará e o vinho se derramará. Que você seja de fato um odre novo, para que você seja o receptáculo, o recipiente de tudo que Deus quer fazer, de tudo que Deus quer derramar na sua vida. Do contrário, eu sinto em te dizer, você não sairá do lugar em que você está, porque Deus não dará de fato aquilo que Ele quer dar. Deus não fará na sua vida aquilo que Ele quer fazer, porque você não está pronto, você não está preparado para receber. Então compreenda, é necessário que o vinho e o odre se encaixem perfeitamente. É necessário que haja coerência. É necessário que eles sejam equivalentes. Seja coerente entre aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que você se propôs a ser, e a mensagem que te ensina a ser. Coerência entre a mentalidade e a disposição. Coerência entre a vontade e a ação. Seja coerente e você se expandirá. Não esteja de fato encaixado com o vinho novo e de fato você se perderá. E de fato você se romperá com o novo que Deus quer derramar na sua vida. Que Deus possa, em nome de Jesus, se compadecer de nós. Que Deus possa nos preparar, de fato, para que sejamos odres novos e assim recebermos de Deus o vinho novo. O vinho que Jesus ofereceu àquele homem no primeiro milagre em Caná da Galileia. Vinho novo, vinho diferente. Que nós possamos desfrutar desse vinho novo em nome de Jesus.